Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada. Ora, muito boa noite. Já estamos em direto aqui para o nosso Facebook do Com a Faca Bem Afiada. Hoje vamos ter um programa, tal como na semana passada, em direto. Depois também irá ser passado em podcast também no nosso canal do YouTube. Mas pronto, vamos começar então aqui esta emissão. O tema é inevitável, não podia ser outro. Obviamente vamos falar da questão da Ucrânia, da invasão da Rússia à Ucrânia. E a começar pelo Aftab, isto no meio de tanta confusão, de tanto diz que não diz que não disse, enfim, dá-me lá a tua opinião daquilo que na tua opinião se passa. Muito boa noite. Antes de mais, obrigado pela oportunidade, mais uma vez. É uma honra estar cá. Cumprimentar a Marlene, cumprimentar a ti, David. O tema é sensível. Aliás, é muito sensível porque, antes de mais, expressar a minha total solidariedade com o povo ucraniano. Nunca, pelo menos eu, nunca a Europa esteve tão unida com um país como está com a Ucrânia. Acho que a primeira ilação que nós podemos tirar desta guerra é isto, a Europa uniu-se não apenas economicamente, não apenas socialmente, mas até militarmente com a Ucrânia. Quando estamos a fazer este investimento, para dar às forças ucranianas, mostra uma verdadeira União Europeia. Obviamente que temos também aqui incluir o Reino Unido, mas não podemos esquecer nunca de países normalmente que ficam pela calada, que não se mostram, que são muito táticos, como a Suíça, por exemplo, ou a Finlândia, ou a Suécia. Todos esses países, genericamente, há neste momento uma Europa unida à Ucrânia e uma Rússia contra a Europa toda. Depois temos uma outra parte que poderá ser interessante de analisar, que é os Estados Unidos, que embora estejam com a Europa, neste momento agem como algo, eu não sei se poderei dizer isto desta forma, mas algo distantes da guerra. Jogam taticamente, ou seja, chamam Vladimir Putin de ditador, mas já vimos os Estados Unidos invadirem países por muito menos. O Putin ontem lembrou-se de mandar os submarinos preparar os submarinos para o nuclear, e mesmo assim a resposta dos Estados Unidos é assobiar para o lado. E entramos aqui num outro tema que eu acho que é importante nesta altura, que é: confirma-se efetivamente, nunca houve tanta certeza quanto hoje, que é necessário uma verdadeira força militar europeia, da União Europeia. Acho que para a primeira fase é isto. Contra a atrocidade que a Rússia está a fazer com a Ucrânia, neste momento para mim parece muito, muito claro. A Rússia está a ir à mesa das negociações já adiado para ir com cada vez mais força. E quanto pior estiver a Ucrânia, pior estará a situação num cessar-fogo, ou seja, não terá grande capacidade. E a mim parece-me, nesta altura, claro, que a resistência ucraniana está a ir contra todas as melhores expectativas de Putin. Putin não estava à espera de tão resistência, e isto leva a duas situações: ou o Putin começa-se a acalmar, ou descontrola-se e vai para tudo leva tudo quanto vier à frente. Ontem nós vimos a tal coluna dos 64 quilómetros, número exato, a caminho de Kiev. Mas não sei, foste tu que enviaste, não foi, David? Que eles eram tão organizados que alguns ficaram sem combustível e sem comida. Foste tu, penso eu, que me enviou isso. Sim, exatamente. Portanto, também nota-se aqui algum desnorte
nota-se aqui algum desnorte por parte das forças russas. E nota-se uma. Antes, antes de ir para o programa, estava a preparar o programa, ou estava a ler informações. A Rússia está a preparar neste momento a possibilidade de artificial também. Para com isso, não para levar as pessoas para a guerra, mas para limitar a liberdade das pessoas, para controlar as manifestações, para que não haja manifestações, porque efetivamente acho que hoje também hoje ou nos últimos dias tem-se passado uma coisa que acho que é importante e que se calhar deveríamos refletir, e politicamente se calhar nós nas nossas televisões não estamos a dar um grande ênfase a isto. Peço desculpa à Marlene, mas vou tentar terminar já, pelo menos esta minha primeira intervenção, que é: os oligarcas começam a ficar contra Putin. Pelo menos na imagem que passam para fora. O Abramovich não só decide vender o Chelsea porque não tinha outro remédio, e vamos ser honestos, um homem que compra um clube a 140 milhões, que em 20 anos se torna um dos maiores clubes europeus e que tem um clube avaliado em 4 mil milhões, não podemos ter pena do Abramovich em vender o clube, não é? Mas, para além disso, o que é que diz? Todas as mais-valias que eu tiver, tudo o que for lucro, eu irei criar uma fundação para ajudar as pessoas da guerra. O homem mais rico da Rússia, hoje, numa publicação no Instagram, com os seus filhos, disse que, em vez de gastarmos o dinheiro na guerra, deveríamos estar a gastar o dinheiro a fazer investigação contra o cancro, porque ele já teve um cancro muito agressivo. E começa a ser... É verdade, podemos nós dizer que o Putin, neste momento, já não há forma de Putin recuar e nem da Ucrânia recuar. A mesa das negociações, neste momento, é muito complicada, porque se a Ucrânia reconhece, neste momento, os estados de Donetsk e o outro estado que agora está-me a faltar o nome, ajudem-me, Lugansk, uma coisa assim. O Lugansk. Lugansk, exatamente. Se reconhece esses estados, nós podemos sempre fazer uma outra questão, que é: então porquê é que o presidente da Ucrânia decidiu ir para esta guerra? Aceita ficar sem a independência ou sem o controle indireto desses dois estados e sai da guerra, também Putin fica com uma posição muito fragilizada em relação ao seu povo, porque há um corte comercial muito grande, mas muito grande mesmo, que a China não vai conseguir colmatar. E acho que fico por aqui, porque senão o programa daqui a pouco vai ficar só para mim. Exatamente. Olha, antes de mais, dizer aos nossos espectadores que estejam a ver-nos que podem fazer perguntas ou fazer comentários. Já temos aqui uma da Patrícia Teixeira, que manda beijinhos. Beijinhos também para a Patrícia. Marlene, dá-me lá então a tua opinião sobre esta situação, uma situação que não deixa ninguém, acho eu que não deixa ninguém indiferente, independentemente de estar de um lado ou do outro. Se calhar há muito mais gente do lado da Ucrânia do que do lado da Rússia, o que é óbvio, mas enfim, há sempre aquelas pessoas que acham que a Rússia tem razão, mas pronto, dá-me lá a tua opinião sobre esta situação. Então, boa noite a vocês, olá David, olá Aftab, olá a todos que estão a ver-nos pelo Facebook. É verdade que esta questão da Ucrânia tem diferentes dimensões, não é? Dimensões políticas, dimensões económicas, dimensões sociais, e o Aftab falou aqui de várias questões muito importantes, mas claro, não deixa ninguém indiferente, mesmo que estejamos aqui na ponta da Europa, sabemos perfeitamente que é mais perto do que aquilo que nós achamos. E se olharmos para toda a onda de solidariedade que se está a criar precisamente em redor da questão da Ucrânia, vemos que não estamos assim tão longe, vemos que é algo que não podemos deixar de ficar sensíveis a isto tudo, e é de louvar exatamente esta onda de solidariedade com o povo.
Portugal, felizmente, não é, tem esta tradição de receber bem, e conseguimos chegar muitas vezes onde o próprio governo não consegue chegar, não é? Juntamos-nos todos, conseguimos alcançar grandes feitos. Era bom que também pudéssemos contribuir para trabalharmos a paz, não é? Neste país. Mas vamos todos em caravanas até à Ucrânia, e isso é importante, toda esta ajuda humanitária para crianças, para mulheres, para animais, para tudo, portanto está dentro deste nosso coração, não só da União Europeia, como efetivamente dos portugueses, não é? Não sei se o Aftab queria dizer qualquer coisa. Não, agora estava aqui a tentar falar e com o microfone. Aftab, aproveitando aqui a dica da Marlene, que falou numa situação muito importante, que foi esta onda de solidariedade. Tu achas que o Putin também ficou surpreendido com esta... É porque isto é unânime. Até a Hungria está do lado da Ucrânia. Quer dizer, ele se calhar estava a querer dividir e... A União Europeia nunca esteve tão unida, nunca foi tão União Europeia quanto agora. E depois a guerra da comunicação. E na guerra da comunicação, neste momento, a Ucrânia dá 10-0 à Rússia, não é? Pelo menos no mundo ocidental. Porque na Rússia o que é dito é que havia o risco, por causa da NATO, por causa de uma série de fatores políticas externas que faria com que a Rússia ficasse numa posição muito fragilizada, e daí o ataque. Essa narrativa terminou logo na primeira noite. Porque a Rússia não entrou para defender, entrou para atacar. Entrou para marcar 2 golos nos primeiros 15 minutos, tentando tornar isto um bocado um jogo de futebol, que obviamente não tem graça nenhuma, mas para tentar generalizar um bocado a situação. Agora, convém nós também percebermos isto desta forma. Marlene dizer que nós estamos num canto da Europa e que podemos ir de caravana, e que estamos muitas vezes fazemos mais do que o nosso governo. Mas isso sempre foi apanágio português. Só que para além de apanágio português, tornou-se um apanágio europeu. Uhum. Há eleições neste momento na França. Macron vai tirar proveito disto, garantidamente. Ou não, garantido, ou seja, pela positiva ou pela negativa, mas acredito que seja pela positiva. Nós vemos Boris Johnson, que se calhar há meia dúzia de semanas atrás era conhecido pelas fantásticas ou pelas constantes festas que fazia em 10 de Downing Street, e neste momento ninguém diz que foi o mesmo senhor que defendeu a saída do Reino Unido da União Europeia. Porque a verdade é esta, a força que o Reino Unido neste momento demonstra, embora não seja mais importante, porque não é do que da União Europeia, é uma força mais... A Presidente da Comissão Europeia, depois ouvimos o líder da Alemanha, o Sr. Chanceler da Alemanha, ouvimos o Primeiro-Ministro francês, que efetivamente são pessoas que têm um poder importante. Depois, neste momento, estamos a ouvir o Presidente da Estónia, porque faz fronteira e porque estão lá militares, ouvimos o Presidente da Polónia. Embora seja todos a uma única voz, como o David dizia há pouco, ouvem-se várias vozes. O Reino Unido não. Ouve-se Boris Johnson, que esteve ontem na Polónia e na Estónia, e eu acho que se o objetivo era dividir a Europa nunca esteve tão unida quanto agora. Se o objetivo era, por uma narrativa, a dizer... Ontem nós ouvimos no Parlamento Europeu, foi no Parlamento Europeu que foi votada uma moção criticando, a pedir o fim da guerra ou o cessar-fogo, onde nós tivemos 2 abstenções, corrijam-me, mas estou certo, foram as do PCP. Depois tivemos também a possibilidade de fazer... Deixa-me dar aqui outra coisa. Há 2 moções diferentes. Mas era esse aqui a dizer a segunda. A condenão, e aí o Bloco de Esquerda votou a favor, só 13 deputados... Certo, a condenar, que é a pedir o... Exatamente. O cessar-fogo. Depois houve uma outra, que era dos apoios, aí sim, aí é que o Bloco de Esquerda... Exatamente, que já há mais votos contra e bastante mais abstenção. Aí o Bloco de Esquerda absteve-se, mas absteve-se.
Para mim, o importante é percebermos uma coisa, e os soundbites soam bastante bem nesta altura, não é? Mas se nós não apoiarmos a Ucrânia, não vamos acabar com a guerra, nós vamos acabar com a Ucrânia. Embora o PCP queira dizer que não, nós estamos a financiar a guerra, não, nós estamos a financiar um país que poderá deixar de ser país se não tiver esse financiamento. A posição do Bloco de Esquerda é uma posição ambígua. Porquê? Porque é um partido comunista trotskista, certo? E que nesta altura ficava mal não votar, porque a verdade é esta, o Bloco de Esquerda é um partido comunista, como é que é, rejuvenescido, ou a tentar mostrar isto. O José Guzmão esteve no domingo na manifestação, eu acho que viram, não é? Acho que foi geral, mas meia dúzia de dias antes tinha votado, não tinha-se abstido. Então, uma pessoa ou está ou não está. Porque, para mim, isto é bastante claro. E toda a gente conhece a minha felícia política, mas, para mim, a guerra é sempre guerra. Seja a Ucrânia a ser invadida pela Rússia, seja na Síria. Hoje nós podemos, até agora hoje nós podemos falar também da guerra da Síria, não podemos? A Síria é um dos poucos países na ONU que continua a apoiar a Rússia. Quem é que segurou Bashar al-Assad? Porquê é que, se calhar, os americanos não se meteram mais lá para tirar o senhor de lá? Hoje, se calhar, faz-nos mais sentido, não é? Se calhar, digo, estamos aqui apenas a tentar refletir na situação. Hoje é muito bonito nós apoiarmos a Ucrânia, porque a Ucrânia está mesmo ao nosso lado. Quando a Marlene dizia que nós estamos no cantinho da Europa, mas o cantinho da Europa, olha, eles hoje já sobrevoaram o espaço aéreo sueco, não é? Há pouco li, não é confirmado, mas já sobrevoaram. Eles fazem fronteira com a Ucrânia, faz fronteira com a Polónia, com a Roménia, com a Moldávia. Portanto, não estão assim tão longe quanto nós às vezes possamos pensar. Quem serão os principais afetados? E para além disso, os mísseis de longo alcance que eles têm vai até aos 5.000 km. Portanto, acerta na ilha do Poço, se for preciso. Mas David, aí é que eu estava a falar. É que nós não podemos esquecer de duas situações. Hoje de manhã havia uma delas que é: nós não queremos uma guerra porque morrem inocentes. Porque quem morre vamos ser honestos, quem morre não vai quem morre são os inocentes. Caíram bombas na faculdade, perdão, num hospital pediátrico hoje. Portanto, não estejamos aqui a dizer contra a NATO. Quando a NATO nós podemos concordar ou não, se devemos fazer parte ou não fazer parte da NATO hoje em dia. Hoje, se calhar, nem 4% da população portuguesa que votou no PCP concorda com isto, mas é o quê? Eu acho que esta guerra está a criar muitas baixas civis, e não são só ucranianas. É que a questão está a criar baixas civis ucranianas e nós não estamos a ser capazes, por muito que haja sanções diárias, de conseguir travar e dizer não, por causa desta sanção já se vê aqui algum recuo. Não. Quanto mais sanções há, mais agressiva se torna a Rússia. Quantas mais pessoas estão contra Putin, mais descontrolado ele se está a tornar. Fica mais forte com essas questões, não é? Ou ele está. Senhora, Marlene, eu não sei se ele fica mais forte. Estava aqui a pôr a Marlene um bocadinho também aqui ao barulho, porque ela também ainda não falou muito. Marlene, esta questão que o Aftab disse há bocado, de toda a gente se unir, de haver aqui um espírito muito, muito solidário com a Ucrânia, nós no nosso grupo privado já comentámos isso, como se costuma dizer, em tudo na vida, o que é demais enjoa, enfim, a expressão não é bem
não é bem aquilo que representa aquilo que eu quero dizer, mas o facto de haver muita ajuda ou demasiada ajuda depois também pode atrapalhar um bocadinho. Não é? Este movimento, esta onda de solidariedade que se está a criar em Portugal e nos outros países todos da Europa, vamos correr o risco da Polónia, por exemplo, de ser invadida por milhares de pessoas que se calhar em vez de ajudar ainda vão atrapalhar. O que é que achas que tinha que ser feito, ou que terá de ser feito? Uma grande coordenação para evitar este amontoado de pessoas que obviamente, com a melhor das intenções, pode, em vez de ajudar a prejudicar, criando ainda um bocadinho ali mais de confusão. Mas a boa intenção nós temos todos, não é? E as pessoas que estão a caminho da Polónia é com essa boa intenção que vão e que têm a força para continuar e para lá chegar. Mas olha, só um bocadinho, só para te dar beijinhos da Cláudia Correia. Muito bem, obrigada, Cláudia. Mas faz-me lembrar um pouco quando havia festas na aldeia e que a família toda se juntava e que queríamos todos ajudar na cozinha, mas a verdade é que de repente caíam travessas cheias de comida e pratos e era uma grande confusão, precisamente porque quanto mais mãos queriam ajudar, acabava por piorar. Aqui pode efetivamente ver-se essa questão. Todos nós temos boas intenções, todos nós queremos ajudar um povo que pertence à União Europeia e que está numa situação difícil e que efetivamente também pode chegar até nós, não é? Mas aqui preocupa-me a questão de serem civis, digamos assim, a terem esta vontade e não entidades governamentais ou organizações coordenadas, exatamente como tu disseste, e sejam apenas civis que carregam os seus carros e seguem. Óbvio que também as há, não é? Felizmente também há organizações coordenadas e governamentais aliadas a esta ajuda, mas os civis, sem qualquer preparação ou com outras questões que depois se colocam, podem atrapalhar e aquilo que a mim realmente me questiono, pelo qual eu me questiono é, e depois, não é? Nós chegamos lá, tudo muito bem, vamos carregadíssimos com ajuda, com boa intenção, com o coração cheio de solidariedade, com a intenção de trazer efetivamente pessoas e animais para Portugal, e depois ficam onde? Será que isso é calculado? Será que as ajudas sociais e de integração desses refugiados são tão fáceis se eu pegar no meu carro com 7 lugares e trouxer 6 para cá? É fácil a integração, é fácil a sua segurança, não é? Porque afinal de tudo estamos a tirá-los de uma situação de insegurança e queremos trazê-los para um país que prima por essa segurança, mas e depois, não é? As crianças, como é que vão ser colocadas na escola? Portanto, a minha questão aqui é, nós vamos acabar por precisar de entidades governamentais em qualquer destas fases e até que ponto é que será vantajoso seguirmos todos para a Polónia a ajudar efetivamente estas pessoas, ou se devemos deixar este serviço para quem está habituado e para quem tem já uma rede de apoio nestas questões. Muito bem, Aftab, amanhã retomam as negociações, tanto de um lado como do outro. Hoje já disseram que o objetivo era um cessar-fogo imediato. Achas mesmo possível, na situação que está este conflito, que haja realmente a possibilidade de um cessar-fogo? Não acho. Não me parece possível neste momento um cessar-fogo. Porque o cessar-fogo só seria possível se houvesse, se as duas partes cedessem. Foi o que eu falei há pouco. E quem está disponível para ceder? O povo ucraniano, a dizer que vai continuar, não é vai continuar, vai tornar-se neutro. Marlene há pouco falou, a Ucrânia faz parte da Europa, mas ainda não faz parte da União Europeia, fez hoje o pedido, hoje ou ontem o pedido para aderir e para ter o estatuto de... Sim, não cologia tempo, não cologia tempo, obrigada. De alguém que... de uma entidade que pediu, ou de um país que pediu o acesso à União Europeia, a adesão à União Europeia, estava-me a faltar o termo. Segundo ponto, não aderir à NATO,
e ser neutro, ou seja, basicamente ser não ter e não ter força militar, força bélica nenhuma. Não me parece que estas serão premissas para além das independências de Donetsk, de Lugansk. Parece que são muitas premissas que a Rússia tem para que haja um cessar-fogo imediato. E neste momento não me parece que essas sejam as condições, a não ser que aconteça alguma coisa nas próximas horas. Nós já ouvimos, eu não sei se vocês já ouviram, mas por exemplo, quando vinha para casa ouvi, por exemplo, ou estava a ouvir a rádio e dizia que a Índia estava a tirar os seus cidadãos de lá, porque tinha recebido indicações da Rússia para retirar os cidadãos indianos, ou aconselhado. Portanto, nós não sabemos, até agora, todas as noites, nós infelizmente estamos à espera de um ataque mais forte, mais agressivo, ainda mais bélico da Rússia. E ainda não aconteceu. Não sei se acontecerá nas próximas horas. Aqui parece-me que não é das duas uma das partes terá que ficar muito enfraquecida para que haja um cessar-fogo muito rápido. E neste momento a Rússia não estava a contar com uma força, não é com uma capacidade, não é com uma força, mas com um querer tão grande, com uma resistência tão grande dos ucranianos. Mais do que força, mais do que organização, mais do que armas. Eles neste momento estão lá para defender o seu país, a bem ou a mal, dando a sua própria vida. Quando há pouco falávamos, e isto são 20 segundos, quando há pouco a Marlene falava em pegarmos nos carros e irmos para a Polónia, faz-me lembrar, e vão-me, não é perdoar, mas é uma comparação. O mesmo quando aconteceu em Pedrógão ou em 15 de outubro os grandes incêndios que houve em 2017. Nós devemos ter algum cuidado não em dar, não em disponibilizarmos, mas da forma como queremos ajudar. Porque todos nós somos sensíveis àquelas imagens. Acho que não há nenhuma pessoa que não é sensível às imagens que nós vemos. Mas hoje, mais uma vez, quando estava no carro, estava a ouvir a rádio, ouvia a Caritas a dizer que a Caritas não sabia organizar a recolha, não saberia como fazer chegar e o que é que efetivamente precisa, o que é que precisam na Ucrânia ou nos pontos de abrigo, já nos países europeus, já nos países da União Europeia. A Caritas própria doou 20 mil euros numa primeira fase e agora está a fazer uma angariação de fundos de 1 milhão de euros para disponibilizar dinheiro. Porque não sabe efetivamente, ouvi uma outra parte a dizer que efetivamente o que eles neste momento precisavam mais era de fraldas e de medicamentos, mais do que propriamente enlatados e águas. Por isso, a nossa boa vontade é grande. Nós não temos dúvidas disso. Eu acredito mesmo genuinamente que as pessoas estão a fazer para o bem, mas temos que ter sempre alguma atenção da forma como fazemos as doações e da forma como queremos tentar ajudar, porque nós não conseguimos ficar insensíveis à situação. Se vocês não quiserem falar, eu posso continuar a falar à vontade, não há problemas. Não, mas às vezes faz-me esqueço de ativar o microfone. Marlene, já estamos em cima da hora. Faz então aí a tua intervenção final, depois ainda vou dar mais 30 segundos ao Aftab, mas pronto, acaba tu então com aquilo que tu achas que vai acontecer. Ou se a tua esperança, ou se tens um bocadinho mais de esperança do que aquilo que o Aftab disse relativamente às conversações que começam amanhã. Ou que recomeçam amanhã. Eu acho que ainda estamos muito no início, infelizmente, e também não se avizinha que isto termine tão rapidamente, porque todos eles têm vontade de alcançar os objetivos a que se propõem, portanto ainda estão com a adrenalina toda, não é? E portanto ainda não parece que haja aqui uma abertura para isto acalmar. Vamos ver. Vamos estar aqui nas próximas edições para analisar mais estas questões.
mas não me parece. Olha, no ponto de vista teórico, se tivesses uma lâmpada mágica e pudesses resolver a situação, o que é que tu achas? Qual era a primeira coisa que tu fazias pelaquela população? Olha, primeiro que tudo convidava o Putin para vir apanhar um bocadinho de sol, porque eu acho que lhe está a fazer falta um bocadinho de calor, um bocadinho de amizade do nosso povo, para que ele depois possa refletir um bocadinho e pensar naquilo que está a fazer, não é? Em pleno século XXI, todos nós sabemos falar inglês e, portanto, a língua também não é um impedimento deles não se comunicarem, mas acima de tudo ele que viesse, comia uma boa feijoada, apanhava um bocadinho de sol, porque ele está mesmo a precisar aqui de um abraço amigo para ver se acalma os seus nervos e deixar efetivamente os povos soberanos viverem nessa sua soberania. Pronto, ok, fica aqui o desejo. Então, olha, fazemos aqui uma vaquinha e compramos um bilhete de avião do Putin aqui para Lisboa. Otávio, um minutinho para as tuas notas finais. Sim, porque ele só tem 600, porque ele só tem 600 mil milhões, não é? Portanto, nós precisamos fazer vaquinha para lhe oferecer. Com o espaço aéreo fechado, se calhar não chega. Ainda bem que não me fizeste essa pergunta a mim. Porque, mas posso-te a fazer, Do que é que fazias por aquele... Não, mas eu vou falar da mesma. O que eu gostava, efetivamente, é que não existissem armas nucleares em nenhum dos lados, em nenhuma das partes do conflito. Porque hoje é o russo, amanhã será o americano, depois será o inglês, o francês ou quem quer que seja. E nós não sabemos, nós só sabemos uma coisa, que elas fazem muito mal e ainda não foram usadas e nós já estamos a perder. Eu acho que depois desta guerra e por causa da comunicação, porque hoje nós sabemos ao minuto, nós ontem todos vimos aquele edifício a levar com um míssil, todos nós vimos isto. Hoje a guerra, nós ao segundo sabemos, nós vimos a torre a ser atingida pelo míssil e a transmissão dos canais ucranianos ficar limitada ou quase inexistente. É importante nós refletirmos depois da guerra sobre a guerra. Não agora temos que estar na defensiva a ajudar quem mais precisa, porque a União Europeia os comissários europeus hoje falaram uma coisa que custa, porque nós não somos um povo rico. Nós somos um povo muito amistoso, com uma enorme vontade de ajudar, mas nós somos dos povos também mais pobres da Europa. Esta guerra vai custar muito caro à Europa, seja a nível energético, seja a nível do petróleo, e nós temos que estar preparados. Este vai ser o custo para qualquer cidadão europeu desta guerra. Para qualquer cidadão, esta guerra não vai custar, infelizmente, muitas vidas aos ucranianos, muitas vidas aos russos, mas vai nos afetar a todos nós. E nós temos que ter essa consciência. Se calhar não é a altura ideal de dizer que sim, que vai nos custar, mas nós temos que estar preparados para isso, porque nós vamos pagar mais, já estamos a pagar muito de petróleo, já vamos pagar muito de eletricidade e temos que estar preparados para isso. É o custo da democracia, é o custo de defendermos a liberdade, é o custo de defendermos os povos, é a diferença entre uma autocracia e uma democracia. E na democracia, se todos podemos opinar, estamos todos também neste momento a dar o nosso também, para que todos consigamos viver melhor em paz. Até prova em contrário, não há melhor forma de vida do que numa democracia. Exatamente, como alguém disse, a democracia eu poderei aceitar. É o pior sistema à exceção de todos os outros. É uma coisa assim, não é? Foi alguém que disse isto. Deve ser. Sim, é possível, mas eu estou a dizer isto mesmo por mim. Até me conseguirem comprovar outra forma, a democracia é o Estado onde nós conseguimos ter alguma prosperidade enquanto cidadãos, conseguimos ter a nossa opinião enquanto cidadãos, somos nós que decidimos quem colocamos. Muitos de nós não dão o devido valor a uma eleição. Há uma frase que será de algum filósofo que se nós nos afastarmos da política vamos ser governados por alguém que sabe menos do que nós, algo parecido com isto. E isto faz sentido.
quando na Europa nós não nos preocupamos com as políticas europeias, sabem porquê? Porque nós hoje, se calhar, é das poucas vezes onde nós temos algum orgulho em ser europeus. É das poucas vezes. Não há um culto de europeísta. Não, eu sou português, eu sou espanhol, eu sou francês, eu sou italiano, eu sou, sei lá, sou o que quer que seja, mas não sou europeu. E nós devemos ter orgulho em sermos europeus. Porque a Europa, por exemplo, a nós, Portugal desenvolveu-se muito. Entrou na CEE na altura. Eu era criança, quase recém-nascido, mas quem viveu antes sabe o desenvolvimento que Portugal teve, não é? Ou tem a noção maior até do que eu. A história diz isto. E nós não podemos tentar branquear a história. Muito bem, já estamos então em cima da hora. Marlene, 10 segundos aqui para despedir-te do pessoal. Bom, mais uma vez obrigada então por esta emissão. Sem dúvida que foram tratadas muitas questões importantes e que deixam aqui também temas abertos para as próximas. Desejo uma boa noite para vocês todos. Obrigada. Muito bem, Aftap, boa noite então também para ti. Um grande abraço, obrigado por teres participado aqui neste direto. E nós vamos nos voltar, neste caso, a ouvir no sábado às 18, na emissão da RLX. Até lá, divirtam-se, portem-se bem e esperemos que no sábado haja melhores notícias do que aquelas que hoje comentamos. Até sábado. Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada.